Olá, pessoal. Vamos então dar início ao estudo de arquivos, né? Então, a gente vai, nesse último capítulo, nós vamos ver como nós podemos usar programas para criar arquivos no nosso computador e também como nós podemos usar esses arquivos para gravar e ler informações, tá bom? Bem, então, vamos falar sobre a criação, escrita e leitura de arquivos. Então, o que a gente sabe, pessoal? A gente já falou um pouco sobre isso lá no início do nosso estudo, no início do curso de programação, né? Nós falamos que os computadores, eles normalmente trabalham com dois tipos de memória, né? A memória primária, que geralmente ela tem base eletrônica e normalmente ela se apaga quando o computador é desligado, né? E temos também a memória secundária, que é organizada em arquivos, em dispositivos de armazenamento, né? E não se apaga mesmo depois, quando o computador é desligado, por exemplo. Então, para que a diferença fique bem clara, né? Imagina o seguinte, pessoal, que vocês estão editando um texto em um editor. Então, se você desligar o computador antes de salvar, o que pode acontecer? Você vai perder as alterações que eventualmente você tenha feito, né, no seu arquivo. Isso porque essas alterações estão na memória primária e ainda não foram salvas no arquivo correspondente. Tá? Então, o que é o arquivo, então? É o lugar da memória secundária onde, por exemplo, aquele seu texto que você acabou de digitar, ele vai ficar salvo para que você possa recuperar em outro momento. Então, você geralmente dá nomes de arquivo, o arquivo ele pode ter várias extensões, .doc, JPG, .py, .txt. Porém, os arquivos, pessoal, eles vão se classificar basicamente em dois tipos principais, que são os arquivos executáveis, que são os programas ou aplicativos, e os arquivos de dados, né, que são os repositórios de informações, né? Esses arquivos de dados, pessoal, eles podem ser usados por programas, aplicativos, não é verdade? E a gente vai, nesse capítulo, trabalhar com arquivos de texto simples, né? Com a extensão .txt. Aqueles arquivos que você geralmente lê no bloco de notas e geralmente você, às vezes, escreve os seus códigos nesse tipo de arquivo para depois usar num determinado ambiente, tá? Então, os arquivos que a gente vai trabalhar são esses. Então, por exemplo, se você já tentou, por acaso, abrir um arquivo, por exemplo, .doc no bloco de notas, o que vai aparecer? Vai aparecer vários caracteres com formatos estranhos, né? Então, você tem que ter um editor para abrir aquele seu arquivo em particular. Então, a gente vai inicialmente criar um arquivo de texto para trabalhar com ele. Então, primeiro, observe o seguinte, tá? Olha só aqui nesse menu que aparece no PyCharm de você, ele geralmente está apresentando a lista de programas que você já criou. Né? Então, você pode, por exemplo, criar, né, outros arquivos, né, com extensão .py, por exemplo. Mas se você quiser criar, né, um arquivo qualquer, se você for aqui em File e depois New, e aí vai aparecer uma telinha para você escrever o nome, por exemplo, se você digitar o nome do arquivo, você pode colocar, por exemplo, nesse arquivo, olha aqui, se você selecionar File, New e File, e vai aparecer essa telinha lá no PyCharm de vocês, e aí vocês podem colocar o nome, por exemplo, dados.txt. Então, o que vai acontecer? Quando você observar novamente à esquerda, já vai aparecer esse seu novo arquivo, tá? Que são aqui, olha, dados.txt. Ok, mas não é esse o objetivo. O que a gente fez aqui, você já está acostumado, né, a fazer.
tá? Então, você já fez isso muitas vezes. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos fazer algo mais interessante, né? Como criar arquivos utilizando os programas, os seus códigos aí que vocês estão fazendo no Python, né? Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos criar um novo arquivo no Python para trabalhar, tá? Então, vamos criar um novo arquivo no Python para trabalhar, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, como é que a gente vai fazer? Para a gente criar, né, esse arquivo, a gente vai executar o seguinte código. Então, vocês podem pegar esse código e executar aí no ambiente de vocês, tá? Então, olha, arquivo vai receber open novo.txt e w, tá? Esse w aqui é uma extensão que quer dizer o seguinte, que se existir esse arquivo chamado novo e tiver alguma coisa escrita nele, vocês têm que ter bastante cuidado. Por quê? Porque essa opção aqui, ela vai deletar tudo que tem dentro desse arquivo aqui. Então, vai abrir para você um arquivo, tá? Então, se você executar esse código aqui, vai abrir esse arquivo novo na hora que você mandar executar com essa extensão .txt, tá bom, pessoal? Então, olha só aqui, eu criei o arquivo e apareceu aqui para mim, olha, novo. Então, esse arquivo, né, assim como qualquer outro, né, que você criar, ele vai estar disponível, independente do PyCharm. Você acabou de criar ali na sua idle, né, no PyCharm, mas ele já vai estar disponível ali, tá? Independente de você ter ou não aplicativo, porque você acabou de criar e executar, tá? Então, como é que você vai acessar esse arquivo, por exemplo? Você pode ir lá no diretório através do Windows, se você trabalhar com Windows, do Windows Explorer, e você pode achar esse arquivo lá, tá? Então, olha, esse diretório é onde está o meu arquivo, né? Aqui, ó, tá bom? Bem, ok. Então, em relação ao Open, né, então ele é usado para criar o arquivo, o Open. Então, observe, né, que o Open, ele é uma função, né, olhando aqui, o Open é uma função frutífera, ou seja, o Open ele vai retornar um valor que é atribuído à variável arquivo. E essa variável será usada depois para lermos e escrevermos coisas no arquivo, por exemplo. Tá? Então, ela efetivamente passa a conter uma referência para o arquivo que pode ser usada ao longo do programa. Então, o Open ele vai ter dois argumentos. Então, o primeiro é o nome do arquivo e o segundo é esse caractere aqui, o W. Então, o nome do arquivo você pode escolher à vontade, tá? Só cuidado, pessoal, para você não repetir aqui um nome que já tenha lá no seu diretório, porque o que vai acontecer quando você digitar essa linha de comando, como eu já falei? Vai deletar tudo que você, porventura, tinha em algum outro arquivo, tá bom? Então, esse comando aqui, ele tem dois comportamentos possíveis, tá? Se o arquivo denotado por novo ainda não existe, esse comando vai criar, tá, um arquivo vazio com esse nome, novo.txt. Agora, se você colocar essa linha de comando, se o arquivo novo.txt já existe, todo o conteúdo dele vai ser apagado e ele fica exatamente como se tivesse, tipo, recém-criado. Se você tivesse recém-criado ele, tá? Bem, existem outros modos possíveis de ler e gravar arquivos, que nós não vamos falar aqui, mas vocês podem estender os estudos de vocês. Por exemplo, você pode gravar arquivos em formato binário, né? Que deixa ilegível para um editor de texto, por exemplo, né? Ok, então vamos falar sobre a escrita dentro desses arquivos. Tá? Vocês já aprenderam como se cria, tá? Então, olha, tá aqui, olha, como eu falei para vocês, né? O arquivo criado está aqui. Olha, se eu for lá no diretório, olha só, no meu diretório aqui, ó, usuário, Salete, PyCharm, tá aqui o arquivo criado, tá? Ok, então
eu falei para vocês sobre os dois comportamentos possíveis do Open, né? Imagina que você tem aqui Open XW, né? Então, vocês já sabem, se o X não existir, ele vai criar um arquivo vazio com esse nome. Se o X já existir, ele vai apagar tudo que tem dentro, tá bom? Então, como é que a gente vai escrever em arquivos? Então, primeiro, aqui você vai criar o arquivo e esse comando write, você vai escrever alguma coisa no seu arquivo, tá? Você vai escrever alguma coisa no seu arquivo. Então, olha só, eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Vou mostrar um exemplo, que através do exemplo fica mais fácil para a gente visualizar, tá bom? Então, vamos pensar no seguinte, vamos pensar que nós queremos, né, gerar, né, a tabuada do 17. E eu quero colocar dentro desse arquivo aqui, novo.txt. Então, a primeira coisa que a gente faz chamei aqui essa constante, né, tabuada do 17. Aí aqui criei o arquivo novo e aqui, olha, arquivo. Dentro do arquivo eu vou escrever tabuada de 17 barra n. Esse barra n vai pular uma linha. E aqui nós vamos criar um for e em range de 1 até 11, né? Então a tabuada de 17 de 1 a 10, né? Vai até o 10 aqui. E você vai escrevendo, olha, esse arquivo write, ó, coloquei o F do format aqui. Aí aqui vai ser 1 vezes 17 é igual a 17. Depois, 2 vezes 17. E aí, depois que acabar esse laço, você fecha o arquivo, tá? Então, esse elemento, né, o close, que é de fechar, ele aparece no final do programa. Nota que ele não está dentro do for, é no final do programa. Essa mensagem, ela faz o salvamento do arquivo na memória secundária e fecha o arquivo para a escrita. Então, se você tentar, por exemplo, enviar a mensagem, um write aqui embaixo, após o close, você não vai conseguir, vai ter uma mensagem de erro. Então, na maioria das situações, se você não colocar esse close, não vai ter problema, né? Se você esquecer o close, por exemplo, o programa vai terminar. Mas se você quiser garantir que o seu arquivo está salvo, então use este comando, tá? Existe também, pessoal, uma outra forma de lidar com os arquivos que faz automaticamente o fechamento deles. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu não sei se eu coloquei aqui. Olha, aqui eu mandei, na verdade, executar esse algoritmo. Olhem só o resultado. Na verdade, esse resultado ele não vai aparecer na hora que você executar. Então, se você mandar executar esse arquivo aqui que eu acabei de montar, se eu mandar executar, só vai aparecer que o programa foi encerrado com código 0, e aí você vai lá no seu diretório e abre, está lá bonitinho o seu arquivo, olha. Ok? Olha só, aqui existe um outro comando bem legal também, que é uma outra forma de você, por exemplo, fechar, né, o seu arquivo, utilizando esse comando if us, né? Em relação, por exemplo, ao programa. Olha, você inicializa aqui a variável, né, tabuada 17, ó, o if, né, com o arquivo, se eu fosse traduzir para o português, com o arquivo aberto, novo.txt, ele está sem nada, como arquivo. Então, eu estou abrindo o arquivo open como as, como arquivo. Então, o if as, né? Então, isso aqui, você vai ter que fazer uma indentação aqui, porque quando você está usando esse if as, você só vai executar o que tiver dentro deste comando. Tem que estar indentado, tá? Então, olha aqui. Você vai escrever dentro do arquivo tabuada de 17. Depois você vai fazer o seu for e vai mandar colocar tudo dentro dentro do seu arquivo novo. Quando você mandar executar, vai fazer exatamente o que o código anterior fez, tá bom? Não pode esquecer de indentar, tá bom, pessoal? Então, como eu falei para vocês, não é possível você manipular um arquivo
fechado, né? Então, aqui está no formato antigo, né? Então, olha aqui, vocês estão vendo aqui o if, né? Aqui é o mesmo programa aqui com formato aqui antigo, né? Quem já está com as versões mais atuais podem fazer da forma que eu fiz aí anteriormente. Se você mandar escrever alguma coisa aqui depois desse if, vai ocorrer erro, porque o arquivo está fechado, tá? Um outro comando muito interessante, pessoal, também digamos que a gente quer manter a tabuada do 17, né, no nosso arquivo, e a gente quer fazer um programa para apenas adicionar a tabuada do 19 nesse mesmo arquivo. Aí, o que a gente pode fazer, né? Ao invés da gente colocar o W aqui onde tem o A, nós vamos colocar o A de append, que em inglês significa adicionar no final. Então, certifique-se, por exemplo, que o teu arquivo novo já tem a tabuada do 17, então tu vai abrir, tu não vais colocar W aqui, é o A, e tu vais fazer a mesma coisa, o if open novo.txt as arquivo, vai indentar e mandar escrever a tabuada agora do 19, olha, coloquei aqui a constante 19, e aí quando você mandar executar, olha que coisa interessante, vai aparecer no teu arquivo novo.txt, tu vais lá no diretório, tá? Porque na hora que tu mandares executar, não vai aparecer ali naquela área de execução, porque você mandou escrever tudo no arquivo. O write, pessoal, é diferente do print, né? O write você vai escrever lá no arquivo, né? Quando você coloca o print, você vai apresentar ali na tela os seus resultados, tá? Então, aí aqui, olha só, vejam só que interessante como é que aparece, tá? Uma outra coisa interessante, pessoal, né, que é tão útil como gravar informações, por exemplo, eu quero ler as informações usando programas. Vou dar exemplo para vocês. Vocês podem estender o estudo de vocês e criar arquivos, por exemplo, em Excel para gerar pontos, para depois você plotar gráficos, por exemplo. Aí você vai acessar essa tabela de pontos. É muito, muito, muito interessante mesmo. Tá, então o conteúdo de um arquivo ele pode ser lido todo de uma vez e atribuído a uma variável no formato de string, por exemplo. Por exemplo, olha só, esse programa aqui, ele vai abrir, né? Quando você não coloca nenhuma opção aqui depois da vírgula, em alguns Python você tem que escrever, né? Em algumas idols, né? Você tem que escrever o if open novo, vírgula R. R vem de read, ler em inglês. Então, você vai ler do arquivo. Tipo, em alguns não aceita, porque esse R é tipo um default, ler. Aí você não coloca nada, olha. Então, quando você não colocar nada depois da vírgula, você está apenas lendo o arquivo. Então, repetindo, pessoal, aqui o R é default, que eu falei para vocês, então aqui ele está lendo, o programa está lendo todo o arquivo. Se você colocar print x, o print atua sobre a variável x, então aí sim, na hora que você manda executar, vai aparecer ali na sua tela de execução tudo que está contido dentro do arquivo, né? Então, essa é a função aí do print. Já o write, ele vai trabalhar direto, vai escrever dentro do arquivo. Se você quiser ainda fazer a leitura por linha, você pode usar essa opção aqui, o read line, né? Então, você vai ler aqui linha por linha. Por exemplo, essa linha de comando aqui, ó, o if open novo.txt as arquivo, aqui vai ler a primeira linha. E se você mandar imprimir, for colocar um print aqui, vai atuar direto sobre a variável x. O que a variável x está recebendo? A primeira linha deste arquivo aqui. Então, vai aparecer na sua tela de execução, após a sua execução, a primeira linha é tabuada 17. Agora, se você quiser ler todas as linhas, olha essa forma do programa aqui. Você pode usar um for, um while, dependendo aí se você conhecer o número de linhas, aí você vai fazendo aqui, olha, o if open novo.txt arquivo, então vai abrir para leitura aqui, inicializa a variável i, o for x em arquivo, ó, em arquivo vai variar ao longo do arquivo, aí você vai imprimindo, ó, a primeira linha é x, né? X está variando dentro do arquivo e você vai incrementando
a variável I para colocar a linha 1, a linha 2, 3, 4, até a linha 22, tá bom, pessoal? Então, a gente encerra o estudo de arquivos por aqui, sabendo que ele é muito mais amplo do que isso, mas aqui é apenas uma introdução para vocês. Aqui a gente encerra também o nosso curso introdutório aí de programação de computadores para engenharia civil, e a gente se encontra por aí, tá, pessoal? Um abraço a todos e obrigada por tudo.